Seja bem-vindo à nossa jornada devocional, compartilhando palavras de fé, amor e esperança. Nós estamos no dia 4 de fevereiro. O tema do nosso devocional é sobre a liberdade relacional. O nosso texto base está em Romanos capítulo 8, versículo 5, e diz assim: Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. O nosso texto vai dizer que a liberdade é o poder de ser liberto e a capacidade de viver livre. Não se trata simplesmente de fazer o que queremos. Somos verdadeiramente livres quando nada na terra ou no céu tem o poder de nos impedir de ser e fazer o que nascemos para ser e fazer. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Liberdade é ser livre de medos, como Efésios 2:10, e Jesus, percebendo os conflitos mentais do homem, pede que observem os pássaros livres de preocupações, porque são exatamente o que foram criados para ser. A liberdade é relacional, porque está condicionada à verdade com a qual nos relacionamos. Não existe independência autônoma do ser. Ter capacidade de livre escolha não significa ter escolha livre. O homem é livre para escolher, mas é incapaz de decidir sem influência, o que significa que o arbítrio não é totalmente livre e as escolhas não são isentas de influência. Se você vem acompanhando os outros devocionais, esse devocional vai fazer muito mais sentido para você. Talvez para muitos esses assuntos pareçam repetitivos, porque estamos falando sobre essa relação de liberdade e reino há alguns dias. Porém, trata-se de um exercício para nos mostrar o quanto nós podemos nos aprofundar num assunto e romper com os limites da superficialidade. Nós vamos tratar de um aspecto muito importante da liberdade, que vai falar da liberdade vista a partir da perspectiva relacional. Essa reflexão sobre a liberdade, ela é muito profunda e ela é muito antiga, estando presente no contexto de Gênesis, quando nós vemos Deus exercendo autoridade a partir de limites e liberdade. Então, diferente do homem que exerce controle, Deus exerce autoridade, estabelecendo limites e dando liberdade, para que esse homem desenvolva a maturidade a partir da capacidade de fazer escolhas sábias, lembrando que escolhas têm consequências. O homem teve liberdade para escolher e escolheu a partir de uma influência que trouxe sobre a sua vida e sobre toda a terra consequências. Na continuidade da história bíblica, nós vamos encontrar outras situações, outros textos que vão falar sobre a possibilidade do homem escolher em obedecer ou desobedecer a Deus. Textos que vão pressupor a responsabilidade humana pelas suas escolhas. Além desse contexto do Antigo Testamento, nós vemos essa reflexão também presente em toda a tradição judaica, no Talmud, falando dessa relação de liberdade e responsabilidade, e assim isso vai chegar até os pais da filosofia grega, da filosofia clássica, na era da antiguidade, com Aristóteles falando da ética presente na dimensão da escolha e da responsabilidade. E essa reflexão vai se estender por outras escolas filosóficas, como o estoicismo, os estoicos, que vão dizer que a liberdade se encontra no juízo que fazemos a respeito dos eventos e não na possibilidade de mudá-los. Olha que interessante essa reflexão filosófica. Até que então essa reflexão vai chegar também aos pais da igreja, com Tertuliano, que foi o primeiro grande escritor cristão em latim e usou esse termo pela primeira vez. Isso vai também aparecer nos escritos de Orígenes e vai ser sistematizado por Agostinho e Tomás de Aquino. Longe de querer tratar a questão teológica do livre-arbítrio e discutir aqui sobre tantas perspectivas a respeito desse assunto, quero trazer aqui como um ponto de partida para nossa perspectiva, um ponto em comum entre todas as linhas que estudam sobre esse assunto.
todos concordam que Deus é soberano e todos concordam que o homem é responsável pelas suas escolhas. A divergência está em como isso se dá, os processos pelos quais isso acontece. Por isso, nós queremos pegar esse ponto comum para pensarmos liberdade a partir da perspectiva relacional. Se as pessoas têm liberdade para fazer escolhas e as escolhas têm consequências, mesmo dentro de uma soberania de Deus, de uma providência de Deus, a questão que eu quero chamar a atenção é: será que o que as pessoas fazem é isento de algum nível de influência no seu poder de decisão? Ter a capacidade de uma livre escolha significa que essa escolha é livre de qualquer nível de influência? Será que toda escolha é neutra? E será que o homem tem total autonomia na sua liberdade de escolha? Esse é o ponto que eu quero pensar com você. E para podermos construir essa reflexão, eu quero voltar com você ao início de tudo, porque em João capítulo 1, do versículo 3 ao 14, vai explicar que o Filho é o Verbo, o Filho é a palavra, o Filho é o Logos, o Filho é toda a expressão de Deus, a palavra que estava com Deus, a palavra por meio do qual todas as coisas foram criadas. A palavra é o Filho é o Verbo, a palavra é o meio pelo qual Deus se expressa, a palavra é o meio pelo qual Deus que é invisível se torna visível, porque Colossenses capítulo 1, versículo 15 fala que Cristo é a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito de toda a criação, aquele que tem autoridade sobre toda a criação. Por quê? Porque por meio dele todas as coisas foram criadas, assim como Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 3, vai dizer que o Filho é o esplendor da glória de Deus, a expressão do ser de Deus, a imagem exata da pessoa do Pai. Então o Filho, que é a palavra por meio do qual Deus se expressa e é toda a expressão de Deus, é por meio dele que o Deus invisível se torna visível, porque é ele quem o manifesta. Por que nós estamos falando isso? Porque a partir desse entendimento é muito possível nós concluirmos que Adão e Eva se relacionavam diariamente com aquele que é a imagem do Deus invisível, com aquele que é a palavra, o Verbo de Deus, se relacionavam com a pessoa do Filho, recebendo diariamente instruções a respeito da vida e aprendendo a lidar com a realidade criada. Então esse homem original diariamente não só ouvia a palavra, mas se relacionava com a palavra de Deus. Ele se encontrava com a palavra de Deus. E essa palavra de Deus exercia uma influência direta sobre todas as suas decisões. Nós meditamos há 2 dias atrás sobre o reino que é influência. E dentro desse reino existe um rei que exerce uma influência direta sobre o povo do reino a partir de todas as palavras do reino. Então, enquanto esse homem original se relaciona com a pessoa da palavra de Deus, esse homem é influenciado em toda a sua maneira de ver o mundo, de interagir com o mundo criado. O homem original vivia um contexto de desfrutar de todas as coisas livremente. Ele tinha uma livre escolha. Porém, a partir do momento que ele se relaciona com a pessoa da palavra de Deus, que ele se relaciona com a verdade de Deus, essa verdade de Deus exerce uma influência sobre todas as suas escolhas. Então o homem tem uma livre escolha, mas essa escolha não é livre de influência, porque toda escolha ela é um reflexo da verdade com a qual eu me relaciono. Então a minha livre escolha não é uma escolha isenta de influência, não é uma escolha neutra, é sempre uma escolha que acontece a partir da verdade com a qual eu me relaciono. Por isso que o tema da meditação é liberdade relacional. Eu sou livre para viver uma realidade a partir da verdade com a qual eu estou me relacionando. Quando nós falamos de influência na nossa liberdade de escolha, não estou falando de influências naturais, não estamos falando de condicionamento social, não estamos falando de vivências, de experiências prévias, não estamos falando de fatores biológicos, não estamos falando de circunstâncias ambientais, não estamos falando de predisposições
psicológicas, nós estamos falando de uma influência espiritual. Todas essas situações que nós falamos podem influenciar o nosso comportamento, mas existe uma verdade com a qual eu me relaciono que vai definir como eu vou lidar com essas situações e como eu vou me posicionar diante delas e a partir delas. A questão é que o homem foi criado para se relacionar com a verdade de Deus, com a palavra personificada de Deus, que é o Filho de Deus, e ser iluminado por esta palavra, porque ele é a vida e a vida é a luz para todos os homens. Porém, nesse contexto, o homem passa a ouvir uma outra voz, e essa outra voz não é uma voz aleatória. Por quê? Porque toda voz tem o seu sentido, nenhuma voz é meramente barulho sem sentido, mas toda voz tem por trás dela uma linguagem e comunica por trás dela uma realidade. Por trás dessa voz representada na simbologia da serpente, que nós já estudamos aqui também, existe um ser, e esse ser é nomeado pelo próprio Jesus em João capítulo 8, versículo 44, como um pai da mentira, em que nele não há verdade e ele mente desde o princípio. Que princípio? Deste princípio que nós estamos, em que o homem pela primeira vez ouve uma outra voz, que é a personificação da mentira. Enquanto o Filho de Deus é a personificação da verdade, nós vemos que aqui essa voz é a personificação da mentira, que vai questionar a palavra de Deus ao homem, até que então ele possa trazer uma nova sentença, uma nova declaração de verdade, mesmo que isso seja uma total mentira, mas é dita como uma verdade. Então Gênesis capítulo 3 vai nos mostrar o homem original ouvindo uma outra voz, uma outra palavra que contradiz a palavra divina, a palavra de Deus. E ao se relacionar com essa outra declaração de verdade, ele está se relacionando com outro ser, com uma outra pessoa, decidindo então sobre uma nova influência. Então, quando o homem faz uma escolha e essa escolha vai distanciar esse homem de Deus, essa escolha vai quebrar a relação do homem com Deus por transgredir uma legislação de Deus, essa escolha é livre, mas ela não é livre de influência, porque o homem foi livre para escolher, porém a sua escolha foi totalmente influenciada por uma verdade com a qual ele estava agora se relacionando. E aqui nós aprendemos um princípio importante, que não existe campo neutro no universo das escolhas. Você pode ser livre para escolher, mas nenhuma das suas escolhas é livre de uma influência. Romanos capítulo 6, a partir do versículo 16, vai fazer uma declaração muito poderosa que a quem nós obedecemos, nós pertencemos, nós servimos. Ele diz: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou seja da obediência para a justiça? Graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertos do pecado, foram feitos servos da justiça. Ele está falando aqui que não existe campo neutro. A quem eu ouço, eu me ofereço para servir. Quando o homem começa a se relacionar com uma outra declaração de verdade, ele começa agora a pertencer a essa outra suposta realidade. Porque quando o homem se abre para ouvir outra voz, implica abrir-se para uma nova influência. Então isso significa que a partir do momento que eu ouço e eu obedeço a essa outra voz, a essa outra declaração de verdade, reconheço sobre a minha vida a sua autoridade, me submeto à sua influência e ao governo dessa palavra sobre a minha vida. Quando o homem escolhe a partir dessa nova influência, ele está agora totalmente sujeito a ela.
Por isso que nós meditamos aqui sobre o príncipe da potestade do ar que atua sobre os filhos da desobediência. O que é a desobediência? Nada mais é do que a livre escolha sobre uma nova influência, a partir do qual agora eu estarei sujeito por causa do princípio da obediência. E o ponto a ser observado nessa meditação é que escolhemos a partir da verdade com que nos relacionamos. Enquanto o homem se relaciona com a verdade de Deus, as suas escolhas são orientadas por Deus, são para a glória de Deus e de acordo com os propósitos de Deus. Quando esse homem começa a se relacionar com uma outra declaração de verdade que é mentira, isso vai gerar afastamento de Deus, isso vai fazer com que esse homem entre no lugar de escuridão profunda e perca totalmente a sua perspectiva de propósito e de sentido. Isso pode nos mostrar que não existe uma total autonomia do homem ou uma total independência do homem na sua liberdade de escolha, porque ter a capacidade de livre escolha não significa que essa escolha seja totalmente livre de algum nível de influência. Guarda esse princípio no seu coração. Quando a livre escolha é influenciada pela verdade, somos livres para viver o propósito eterno de Deus para as nossas vidas. Quando a nossa livre escolha é influenciada pela mentira, nos tornamos escravo de outro senhor que nos usa para os seus propósitos. Olha a diferença que existe entre uma realidade e outra. Quando o homem ouve outra voz e quebra o relacionamento com Deus, rompendo com a sua fonte de vida e luz e conhecimento, esse homem mergulha num universo de escuridão e engano e medo. Isso vai trazer distorção do entendimento humano, alienação de Deus e a escravidão do pecado baseado na cobiça, na quebra dos limites do desejo. Quando esse homem ouve a palavra de Deus, ele então é livre para viver o propósito de Deus para a vida dele. Quando ele ouve a mentira, ele é usado para um propósito. Quando ele ouve a verdade, Deus o empodera para viver um propósito. Olha que diferença! Você está sendo usado para um propósito obscuro ou você está sendo empoderado para viver um propósito? Muitas vezes nós vemos isso até mesmo em movimentos contemporâneos, em que as pessoas se aproveitam da dor do outro para empoderar o propósito do seu movimento. Então eu não quero que você seja curado do seu trauma, eu não quero que você seja curado da sua dor, eu não quero que você perdoe os seus pais, eu não quero que você se reconcilie com a sua família, eu quero usar a sua dor para empoderar o nosso movimento de resistência. Quando nós nos relacionamos com a mentira, nós somos usados para propósitos mentirosos, mas quando nós voltamos a nos relacionar com Deus, nós somos empoderados para viver o propósito dele para as nossas vidas, porque Deus é Pai e o propósito do Pai é sempre de empoderamento, é sempre de crescimento, é diferente do paternalismo religioso, paternalismo político, paternalismo ideológico, em que eu preciso que você precise de mim, em que você prende as pessoas ao seu propósito e não empodera as pessoas para o propósito que está sobre a vida delas. Toda a proposta do inferno baseada na mentira e do engano é usurpadora. Enquanto Deus provê, enquanto Deus empodera, enquanto Deus abençoa, a mentira ela é usurpadora, é o ladrão que rouba para usar os recursos dados por Deus para os seus propósitos obscuros. Por isso que Jesus, quando foi levado ao lugar mais alto da terra, Satanás mostra a glória dos reinos do mundo e fala: me foram dados e eu dou a quem eu quiser. Quem foi que deu a glória dos reinos ao inferno? Quando o homem ouve a voz da serpente e ele escolhe a partir dessa influência, ele não só está se sujeitando a ela, como ele está também transferindo a ela tudo que foi dado a ele. Olha como isso é terrível, como o engano ele é usurpador. E a proposta dessa reflexão é que gere em você e em mim uma santa indignação para que ninguém mais se permita ser roubado, mas que possamos nos posicionar diante da verdade que está em Efésios capítulo 2, versículo 10, que somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus
para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, o mesmo Deus que nos criou em Cristo é o Deus que tem preparado obras para nós, e nós não podemos mais nos deixar ser roubados de viver todo o propósito de Deus para as nossas vidas. Precisamos nos posicionar, voltando nossos olhos para Jesus, voltando o nosso coração para Jesus, voltando a se relacionar com a palavra de Deus que nos orienta em todo o propósito de Deus. Jesus veio para nos mostrar isso. Romanos 5,12, 1 Coríntios 15, 21. Paulo vai fazer uma relação entre o primeiro Adão e o segundo Adão. Vai falar que o primeiro Adão ouviu a voz da serpente que trouxe queda, que leva a esse lugar de escravidão, de privação, de opressão, para longe de todo o propósito de Deus, enquanto o último Adão, o segundo Adão, que é Cristo, fez exatamente o contrário, que é o exemplo para nós. Ele obedeceu perfeitamente à vontade do Pai, trouxe redenção e nos traz de volta para o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Isso reforça o entendimento de que o Verbo, a palavra de Deus, veio até nós para nos reconduzir de novo à comunhão perdida dessa realidade original, expondo e anulando toda a falsa influência que tenta nos privar de viver o propósito de Deus. Então guarde isso. Quando nós falamos que o homem tem uma livre escolha, mas a sua escolha não é livre de influência, não estamos falando isso para que você justifique as suas escolhas erradas, mas estamos falando isso para que você se posicione diante das suas escolhas e que você analise a partir de que relação eu estou fazendo uma escolha. Eu estou me relacionando com qual verdade? A verdade de Deus ou uma falsa declaração de verdade? Porque isso vai definir os resultados e as consequências. O fato é que nos relacionarmos de novo com a pessoa do Filho de Deus, com a palavra de Deus, por meio de quem todas as coisas foram criadas, nos fará livres para viver o que fomos criados para viver, para nos tornar o que fomos criados para nos tornar e reencontrar todo o sentido da vida e cumprir todo o propósito de Deus. Pensa sobre isso, medite sobre isso, ore sobre isso, compartilhe isso com os irmãos e que essa palavra possa abençoar grandemente a sua vida, abençoar grandemente as suas escolhas, para que você faça escolhas sábias e para que você seja abençoado em tudo que você realizar. Esperamos você aqui no nosso próximo devocional.